Ok, pessoal, então nós vamos falar em precisão. Nós estamos vendo exatidão, que é o que você mede é aquilo que você tem, né? Então, se eu tenho uma fonte de 100 volts, regulada, muito estável, e eu vou lá com o meu multímetro e meço 100, significa que eu tive uma medida exata. Nós temos medidas exatas? Não. Por quê? Porque sempre há um erro proveniente do aparelho e também proveniente de quem mede. Então, nós podemos falar em precisão, medidas precisas, ou seja, medidas que se aproximem muito da medida verdadeira. Então, precisão, qualidade do que é preciso, definido claramente. Ou seja, medidas precisas significam medidas com pouca dispersão. A precisão está, portanto, ligada ao conceito de repetibilidade e estabilidade do instrumento. Isto é, a precisão está conectada aos erros aleatórios. Por isso, a precisão é também chamada de limite de erro do instrumento. Okay? A palavra incerteza significa dúvida. De forma ampla, incerteza da medição significa dúvida acerca do resultado de uma medição. Formalmente, define-se incerteza como um parâmetro associado com o resultado de uma medição que caracteriza a dispersão de valores que podem razoavelmente ser atribuídos ao mensurando. Então, você tem uma precisão do aparelho. O aparelho tem uma precisão, mas eu posso também ter o quê? Uma incerteza, ou seja, adiciona-se um erro a mais em virtude de quem mede, né? Então nós temos a precisão do aparelho, então a medida que você tem, ela é uma medida de uma precisão mais uma incerteza daquele quem está medindo. Aquela coisa, eu botei a ponteira não fez um contato legal, então deu uma variada aí. Então tem uma incerteza aparecendo. Então nós estamos vendo aqui como se comporta um multímetro quando aparece lá no seu display os 100 volts. Então, na realidade, o que ele faz? Ele tem um sinal, que é um sinal analógico, e vai passar por um conversor analógico digital, que vai transformar isso aí em dígito. E nessa passagem, o que acontece, né? Nós temos aqui o sinal digital e você lendo ele aqui no teu multímetro. Nessa passagem, o que vai acontecer? Nós vamos ter que o sinal vai ser perturbado, né? Desde a aquisição de dados, né? Quando ele passa pelo conversor, passa pelo controle e aparece lá no display. Então, nessa passagem do sinal que sai da fonte até chegar no display, ele sofre algumas flutuações em função de que você precisa trabalhar o sinal. O conversor AD, na realidade, o que acontece? Ele só tem, a entrada dele tem que ser em tensão. Então você tem que trabalhar o sinal para poder colocar dentro do conversor. Lá no conversor, aí também vai aparecer algumas problemáticas que vão perturbar o sinal. Ou seja, a precisão do aparelho vai estar relacionado com a eletrônica que você tem para tratamento desse sinal e ele aparecer aqui no display, tá? Bem, nós estamos vendo aqui um conversor corrente tensão, né? Então, na medição de corrente contínua, essa terão de ser primeiro convertidas em tensões. Então, o que significa? Você está vendo aqui um circuito que vai pegar o sinal, trabalhar esse sinal para jogar dentro do conversor, né? Ok? Então, isso aí vai gerar o quê? Vai gerar uma fonte de erro. O sinal teve que ser modificado para poder entrar no conversor. Isso significa que você vai perder informação. Essa perda tem que ser a mínima possível. Então, para determinar o erro máximo ou de garantia no instrumento digital, existem várias expressões. Entretanto, a mais difundida entre a maioria dos fabricantes segue a norma IEC 485. Ou seja, o erro é mais ou menos essa expressão aqui. O que significa? P é um percentual do valor medido. XM é o valor encontrado da medida.
E M representa a quantidade de dígitos menos significativa na escala selecionada. Então vocês estão vendo que existe aqui o quê? Vai existir uma expressão com uma soma, aonde nós temos um erro proveniente do aparelho, né? E um outro erro proveniente lá da leitura da medida e da incerteza que foi provocado aí por outros fatores. Próximo bloco, então, nós vamos ver no multímetro ET2042D da MNIPA como esses valores são atribuídos, o valor de P e o valor de M. E como é que nós calculamos, então, o erro. Tá ok? Beleza? Não saiam daí. Eu volto já já. É rapidinho.